Bom dia, vamos dar continuidade à leitura da palavra. Estamos lendo Lucas, hoje, Lucas 6, no Novo Testamento. Então, abra sua Bíblia e vamos ler junto. Como ele é grande, eu vou tentar não falar muito, para que a gente leia rápido, tá bom? Aí depois, no final, eu tento comentar. Vamos lá, Jesus e o sábado. Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas e a comer os grãos de trigo. Então alguns fariseus perguntaram: por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que o Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, e contra a nossa lei, alguém comer desses pães, somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. O amor e a crença em Deus tem que ser maior que qualquer coisa. E aí Jesus explicou aqui que qualquer lei é pequena diante do poder e da soberanidade de Deus, certo? Jesus e o homem da mão aleijada. Num outro sábado, Jesus entrou, tudo no sábado. No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha... Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. 7. Alguns mestres da lei, fariseus, ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei. 8. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé aí na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que podiam fazer contra Jesus. Não é diferente de hoje, né? Tem muitas leis de homens que eles querem botar acima das vontades de Deus, né? Eu costumo dizer que tem muita coisa para fazer por reino do que ficar em coisas de protocolo, de como é que fala? De leis humanas, sabe? Mas tudo bem. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar. Jesus orava e passou a noite orando, a noite toda. Quando amanheceu, ou seja, ele fez uma vigília, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles e deu o nome de apóstolos, estes 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e seus irmãos André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Continuando. Jesus desceu do monte com eles
e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia e Jerusalém, e das cidades de Tiró e de Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Imagine a cena, né? Jesus ia para um lado e ia todo mundo atrás dele. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus, por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogios, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Então aqui ele está colocando uma situação, né, que a gente vive enquanto cristão, né, do ódio mortal das outras pessoas, não todas, né, mas de algumas, da gente seguir a Cristo, de falar só de Jesus. Tem pessoas que se aborrecem com isso. E aí ele diz que é pra gente deixar pra lá, porque quem cuida deles é ele, né? E ele diz que muita gente que hoje deve estar sorrindo por elogios e coisas mais, vão chorar, né? E nós que estamos sendo criticados por pregar a palavra, por falar de Cristo, nós teremos nossa recompensa no céu com Deus. Agora vem, e nós estamos lendo Lucas 6, agora 27, que fala: amar os inimigos. Como é difícil, né? Mas é necessário. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: ame os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Amém. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. 29. Se alguém lhe der uma tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que ele leve a túnica também. Amém. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que elas façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. Se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm mais fama para receber de volta o que emprestaram. 35. Façam o contrário. Ame os seus inimigos e faça o bem para eles. Empreste e não espere receber de volta
o que emprestam, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Amém, Senhor. Tenha misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Amém. O hábito de julgar os outros. Não julgue os outros e Deus não julgará vocês. Não condene os outros e Deus não condenará vocês. Perdoe os outros e Deus perdoará você. Dê aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usam para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez esta comparação. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu olho? Como é que você pode dizer aos seus irmãos: me deixe tirar este cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá no seu próprio olho. Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho dos seus irmãos. Aqui lembra que eu sempre falo para vocês que quando a gente lê a Bíblia, o Senhor puxa a minha orelha primeiro e depois a sua. Então, todas as leituras que eu faço e aconselho você, Deus está falando primeiro comigo, né? Então, isso é essa parte aqui. Em vez de você condenar, fale primeiro com você. Tire primeiro do seu olho. Eu sou pecadora como outro qualquer. Eu caio, eu faço as coisas erradas. Quando a gente vê, a gente já falou besteira, a gente já pensou besteira. Não tem como. Nós somos seres humanos, mas nós precisamos nos policiar para poder aconselhar. Sei que é difícil, mas não é impossível, né? A palavra de Deus fala aqui para nós. A árvore e as suas frutas. A árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutos bons. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Verdade. Se você é uma pessoa mal, não adianta disfarçar. Você cai com a maldade. Os pensamentos, a gente vê, aflora. E se você é boa, também aflora, né? Muito isso. Não dá nem para conter. Isso aqui, na verdade, somos nós. A gente não consegue esconder quem a gente é. Né? As pessoas sempre falam, a máscara cai. Né? Então, se você convive com alguém, você já sabe até onde ela vai, como ela é, como ela procede. Você consegue ter essa noção, certo? Os dois alicerces. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Isso aí é para nós cristãos, que dizemos que aceitamos a Jesus, mas que não andamos fazendo aquilo que agrada a Deus. E aí ele diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? A todos nós que dizemos, Deus é o nosso Pai, né? Eu acredito em Deus, e continua andando atrás de coisas que Deus abomina.
Continuando, eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construir uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio, as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e não é obediente a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bater contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Então ele diz que se você ouve a palavra de Deus, segue, caminha com Cristo, você está construindo a sua casa de forma correta, com alicerce. Pode vir o problema que for, não vai lhe abater. Porém, ele diz que as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não seguem, não pegam para si, e não acreditam e não vivem essa palavra de Deus, ele diz que é um homem que construiu uma casa sem o alicerce, que qualquer ventinho vai derrubar, qualquer problema. Então precisamos estar firmados em Deus. Semana Santa está aí. Quem morreu por você na Semana Santa? Quem? Esse alguém é o Filho de Deus. Esse alguém, segundo a Trindade, é o próprio Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Filho, Jesus e Espírito Santo que habita em nós até ele vir. Então, esses três andam juntos, são a mesma pessoa. Quem morreu por você na Semana Santa? Vamos orar que a gente realmente busque somente a Deus, porque a gente já falou aqui, um dos mandamentos é adorar somente o teu Deus, de todo o teu coração, entendimento, de todo o teu coração, mente e entendimento, uma coisa assim. Primeiro, e lá, quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo queria que Jesus adorasse a ele, o diabo. E ele falou, não, eu devo adorar somente a Deus. Então, devemos adorar somente a Deus. Ponha isso na sua mente. O resto deixe para lá. Que quem criou os céus e a terra foi Deus. Você precisa estar com Ele para que seu alicerce esteja bem firmado, tá bom? Então a gente vai orar nesse momento. Eu vou orar de olho aberto porque tá um vento forte aqui. Eu tô com medo de cair a internet. Bom dia, Tonico Leal. Um beijo, Deus abençoe você. Que você tá chegando aí o final de semana, um bom final de semana. Com muita saúde, protegido por Deus, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela nossa vida, obrigado pelo pão de cada dia que Tu tem nos dado. Obrigado por essa quarentena, poder ter uma casa, estar em uma casa com a minha família, aprendendo e crescendo juntos. Né? Graças a Deus, enquanto eu tenho certeza que muitos lares estão sendo destruídos pelo inimigo nessa quarentena, né? Devido às pessoas realmente não se amarem. Mas eu te louvo pela minha família, pela forma com que Tu estás agindo na minha casa, nos ajudando a conviver, a ficar bem, a louvar junto, a fazer muitos cultos juntos, Senhor. Toda noite nós temos feito. E a gente não tinha esse hábito em casa. A gente tinha esse hábito fora de casa, nas igrejas. Porém, em casa a gente não tinha. E eu te louvo e te agradeço. Agradeço por cada aprendizado, Senhor, que nós temos passado nessa quarentena, né? De nos ajudarmos, de perdoar, de se amar de verdade, de compreender, de parar, de ouvir. Muito obrigada. Abençoa todos, Senhor, que vão ver e ouvir esse vídeo.
E que a minha esperança e a minha vontade, Senhor, é que o Teu Espírito Santo convença a todos que vão ver que Jesus Cristo é a solução. Que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E que eles firmem a sua casa na rocha, que é Deus. Em nome de Jesus eu te oro com perdão dos meus pecados, Senhor. Me ajuda a acertar até o fim, até a tua volta. Em nome de Jesus eu te oro, te agradeço. Amém. Um beijo a você que parou para ouvir, né, a leitura da palavra junto comigo. Tonico aí já tá craque, né? Ele tem lido junto comigo a palavra de Deus. Isso é tremendo. Um abraço. Se puder, compartilhe nosso vídeo. Estamos lá no YouTube, Ranildes Barros. Hoje, nós temos 190 e... acho que é 7? Perdi agora. Quantos vídeos a gente já tem lá? Estamos quase chegando. Para semana chega nos 200 vídeos. Para honra e glória do Senhor. Então lá só a leitura da palavra e explicação. Um canal de Deus. Beijo.